né? Hoje é a segunda palestra do Seminário Internacional Transdisciplinar de Desenvolvimento Humano. Hoje o tema é linguagem e saúde. Antes do conteúdo, eu queria avisar primeiro, né? E se a pessoa quer certificado, nosso seminário vai ter certificado do Instituto Federal de Paraná. Então, a pessoa é bom fazer a inscrição na webinário e a gente consegue acompanhar o processo e dar certificado. Se a pessoa não precisa certificado, né, e pode acompanhar na Facebook e Instagram, só quando no webinário, né, a gente tem thread, vai ter uma qualidade melhor, tá? Mas não tem problema. Se você tem interesse, depois da palestra, a gente vai colocar esse palestra na YouTube. Então, a pessoa pode acompanhar no canal Mandarim Celestial, né? Amanhã a gente já colocar online esse palestra. Então, hoje a gente está feliz com o Roberto Pacheco, né? Ele vai ajudar a gente para aprofundar na parte de linguagem e saúde. Tá? Agora vamos passar a palavra para o Roberto. Vamos lá. Então, na verdade, Yutal, obrigado pelo convite, né, de a gente participar desse evento, desse seminário, para falar um pouquinho sobre linguagem e saúde e aproximar esse tema linguagem e saúde com a medicina chinesa. Não é um tema fácil, né, de abordagem, tá? Mas nós vamos tentar fazer essa discussão dentro dessa proposta, desse contexto, desse seminário. Bom, eu vou falar um pouquinho rapidamente sobre o meu trabalho, né, no campo da linguagem, e já falando um pouquinho sobre questão de saúde e também a questão da medicina chinesa. Eu sou fonoaudiólogo de formação, né, sou especialista em motricidade facial, né, o orofacial e linguagem humana. Sou pós-graduado em saúde coletiva e da família. Sou pós-graduado também em medicina chinesa e mestre em ciências da linguagem, né? Dentro desse trabalho na ciência da linguagem, já há muitos anos eu me dedico a aprofundar e discutir a questão da filosofia da linguagem, tanto a filosofia da linguagem ocidental e fazendo uma interface com a filosofia da linguagem oriental, né? Sou coordenador do IATEL, Instituto de Audição, Terapias Integrativas, Instituto de Audição, Terapias Integrativas da Linguagem, que é uma organização não governamental que oferta, né, todo o trabalho de saúde, de habilitação e reabilitação no campo da audição, da linguagem e também das práticas integrativas de saúde. E aqui no IATEL, além dos atendimentos, nós desenvolvemos um trabalho de pesquisa e uma das atuações em termos de estudo e pesquisa é essa relação linguagem, saúde e medicina chinesa, né? Posso fazer uma pergunta? Sim, pode. E como você procurou medicina chinesa, né? E qual é a história? Então, na verdade, eu posso resumir assim, a aproximação com a medicina chinesa, ela tem duas questões, uma de ordem pessoal e uma de ordem profissional. De ordem pessoal é um problema de saúde que eu tive, relacionado à coluna, né, a minha coluna cervical. Depois de alguns tratamentos, acabei optando pelo tratamento em medicina chinesa. Comecei a estudar mais o assunto, comecei a me aprofundar e acabei depois, né, indo fazer o curso de pós-graduação. E do ponto de vista profissional, enquanto fonoaudiólogo, principalmente trabalhando com casos graves na fonoaudiologia, os casos de afasia, né, pós-acidente vascular, casos de disfagia, deficiências graves, eu acabava tendo um descontentamento em relação às técnicas e métodos que nós utilizávamos, e sempre busquei assim me lançar a novos desafios, e então busquei e comecei a aproximar
a questão da medicina chinesa, já a partir dessa experiência pessoal, mas comecei também a aproximar a medicina chinesa do campo da fonoaudiologia, né? E hoje estamos aí nesse trabalho de fazer essa aproximação fonoaudiologia e medicina chinesa com o nosso grupo de estudo, que se chama GEFA, que é Grupo de Estudos em Fonoaudiologia e Acupuntura, que faz essa inter-relação. Então, depois você formou na pós-graduação, né? Até hoje, né? Pode dividir um pouco de experiência, porque já tem muito acupunturista, né? Só pode Sim. ser acupunturista médico, acupunturista fisioterapeuta, né? Mas o seu campo também é bem interessante. Como ficou esse tempo depois você formou, agora está na prática? Pode falar um pouco sua experiência? Posso. Então, é bastante comum encontrar acupunturistas formados em fisioterapia, medicina, até psicologia, educação física. Fonoaudiologia ainda não é muito comum. Né? Nós somos, assim, pouquíssimos no Brasil, né? Eu creio que é um grupo de 20, 30 pessoas no máximo, né? O nosso esforço, o nosso trabalho vem sendo justamente nesse momento agregar novos fonoaudiólogos para esse debate, para esse estudo, né? Agregar fonoaudiólogos no GEFA, no nosso grupo de estudo, tá? Mas tem sido nosso dia a dia, né? Provocar tanto a questão assim política da nossa profissão de fonoaudiologia, né? Então, assim, intermediar, ou melhor, dialogar com os conselhos de fonoaudiologia e também com as universidades, né? No curso já de formação de fonoaudiólogo, né? De fonoaudiologia. E a paciente está gostando quando você integrar o conhecimento de fonologia e conhecimento de medicina chinesa e efeito melhor? Sim, o efeito, a eficácia de tratamentos, né, em casos como de paralisia facial, tratamento de zumbido, enfim, disfunção da articulação temporomandibular, todos esses casos nós estamos tendo uma performance, uma eficácia muito maior quando associamos técnicas ou métodos da medicina chinesa com os métodos já conhecidos do campo da fonoaudiologia. Sim, ótimo. Então, vamos falar conteúdo, né? O aluno está ansioso o que você vai falar hoje, né? Bom, vamos lá. Isso, então, tem algumas informações, como nós vamos falar de um tema complexo, que é a linguagem, e relacionar isso com saúde e com medicina chinesa, eu acho que tem algumas informações iniciais que são importantes, né? A primeira delas é que eu não vou discutir linguagem na dimensão ou na perspectiva ampla da linguística, né? Nós não teríamos tempo hábil e também não é o foco desse seminário, né? Ou dessa palestra nesse seminário. É também importante falar que eu não sou especialista em língua chinesa, mas um estudioso da linguagem e da filosofia da linguagem, tanto ocidental quanto oriental, ou da filosofia da linguagem chinesa. Por que é importante fazer essa distinção? Nós vamos daqui a pouco explicar isso, que linguagem e língua são coisas diferentes do ponto de vista conceitual, tá? Embora elas se correlacionem. Então, mas é importante já fazer essa observação. A outra questão importante é que quando eu estiver falando de saúde, obviamente eu estou falando uma perspectiva integrativa de saúde e não uma perspectiva biomédica, né, daquilo que nós chamamos de saúde ou de medicina ou biomedicina da doença. Tá? Então, os nossos objetivos vão ser discutir a relação entre linguagem e saúde, tá, e também fonoaudiologia, e aproximar essa discussão da medicina chinesa. E complemento, né, um pouquinho, o Roberto é uma pessoa inicial, fundamental, me ajudou, né, colaborou nesse conteúdo do livro de Mandarim Celestial, né? Sim. Agradeço muito. Então, eu começo com essa frase do Otávio Paz, um poeta, que é assim: o homem é um ser que se criou a si próprio ao criar uma linguagem. Pela palavra, o homem é uma metáfora de si próprio. Ou seja, na verdade, o ser humano é um ser de linguagem. Então, assim, eu acho que
é importante a gente já começar a fazer essa explanação, sim, né? sim. Nós não somos nada sem linguagem, tá? Pode passar, por favor. Então, qual é a relação que existe entre linguagem e saúde, tá? Espera um pouquinho, Certo. por favor. Isso. Quando nós falamos de linguagem, logo nos vem em mente, principalmente quem já tem algum conhecimento, quem já estuda sobre linguagem, nos vem a questão da teoria básica da comunicação. Aquela ideia, né, que existe um emissor, né, um receptor e uma mensagem. E para emitir a mensagem ao receptor, nós precisamos de um canal de comunicação, né, e precisamos também do código. Tá? Então, essa é a teoria básica de comunicação, quando nós vamos debater a questão da linguagem. O que nós vamos hoje aprofundar um pouco é que, se nós pensarmos que entre o emissor e o receptor, tá? O emissor emitindo essa mensagem para o receptor, se nós sairmos dessa função passiva, tá? Ou seja, o emissor emite uma mensagem, mas existe um receptor que, ao interpretar essa mensagem, vai devolver essa mensagem para o emissor. Começa um processo dialógico. E a própria mensagem se transforma. O emissor e o receptor também se transformam. Então, nós vamos tentar debater um pouquinho essa relação linguagem e comunicação de uma forma um pouco mais aprofundada do que simplesmente essa teoria básica da comunicação. Tá? Pode passar, por gentileza? Então, vamos pensar que, quando nós falamos de linguagem, ou melhor, vamos entender que nós somos um ser biopsico-sócio-espiritual. Ou seja, somos quatro fenômenos que se encontram no corpo. Né? Nós somos um ser biológico, somos também um ser psicológico e emocional, somos um ser social e somos um ser espiritual. E a linguagem, ela é quase que um catalisador desses quatro fenômenos. Ela é, ao mesmo tempo, causa desses fenômenos e efeito desses fenômenos. Tá? Quando nós pensamos em linguagem, nós podemos definir que é necessário ter uma biologia, tá? Ou seja, nós precisamos ter áreas responsáveis pela linguagem, né? A área de Broca, de Wernicke, né? Mas nós precisamos também de afetividade, ou seja, nós precisamos de relações afetivas para desenvolver a linguagem. Um bebê, quando nasce, ele já precisa ser acolhido, ele precisa ser amamentado. No momento que ele nasce, a mãe já conversa com ele e o bebê já projeta o seu olhar para a mãe e já começa a ter uma interação de linguagem. Nós ainda precisamos de uma cotidianidade, ou seja, nós precisamos de relações sociais para desenvolver a linguagem e nós também precisamos de uma espiritualidade. Então, não existe linguagem sem esses quatro fenômenos. Tá? E a linguagem, como eu falei, ela serve como um catalisador, ela é causa e efeito. Né? No próximo slide até nós fazemos alguns comentários, assim, só algumas informações, né? Essas imagens, então, por exemplo, ali uma das imagens mostrando o encéfalo, né, e as áreas de Broca e Wernicke, então mostrando que nós precisamos ter uma biologia para poder desenvolver a linguagem. Uma outra imagem mostrando a questão do abraço, da afetividade entre um adulto, né, e uma criança, porque sem esse campo de afetividade nós não desenvolvemos linguagem. Também ali uma foto né, mostrando a questão das relações sociais, ou seja, a nossa vida, o nosso cotidiano, e uma outra imagem mostrando, né, um campo vibracional entre uma pessoa e outra, ou entre uma mente e outra. Então, são essas dimensões que existem por conta da linguagem, e à medida que a linguagem se desenvolve, essas dimensões acabam se desenvolvendo. Então, vamos tentar, quando nós falamos em linguagem, é muito comum pensarmos assim, a função comunicativa.
que está ali no aspecto relacionado ao aspecto social, né? Então, se pegamos ali, a dimensão social, qual é a função da linguagem? É uma função comunicativa, ou seja, do ponto de vista social, nós usamos a linguagem para nos comunicar, né? Nos comunicar no sentido semântico da palavra, né? Comunicação significa tornar comum, ou seja, tornar comum aquilo que eu penso. Então, do ponto de vista social, nós usamos a linguagem para nos comunicar com as demais pessoas. Isso significa que nós precisamos de uma cotidianidade social. O que significa cotidianidade social? Aqui eu falo cotidianidade bem do ponto de vista de uma socióloga chamada Agnes Heller, né? Que ela vai definir que a nossa cotidianidade envolve o nosso trabalho, a nossa vida privada, a nossa vida pública e as nossas crenças, tá? E também o lazer. Então, se nós não temos essa cotidianidade, ou seja, as relações de lazer, de trabalho, de uma vida privada, nós não vamos conseguir desenvolver a linguagem para uma finalidade comunicativa, tá? Mas além da função comunicativa, nós temos também lá, a função neurocognitiva, que está ligada a essa dimensão biológica. O que significa uma função neurocognitiva da linguagem? Significa que a linguagem, ela auxilia no desenvolvimento mental do indivíduo. Ou seja, de todas as funções mentais, a linguagem, ela permite o desenvolvimento do pensamento, ela permite o desenvolvimento da memória, né? Ela permite o desenvolvimento da inteligência. Algumas pessoas até comentam assim, mas não vai existir linguagem se não tiver memória. Sim, precisa ter uma memória, mas quanto mais a linguagem se desenvolve, melhor é a memória humana. Precisa ter uma organização de pensamento para que a gente possa desenvolver a linguagem. Mas quanto mais desenvolvimento da linguagem, maior o desenvolvimento do pensamento. Então, é nesse sentido que a linguagem, ela se relaciona com as demais funções cognitivas, tá? É o que nós falamos de uma função neurocognitiva. Ou seja, aqui nós já estamos saindo da questão da linguagem apenas com uma função de comunicação. Nós já estamos falando que se não houver linguagem, também não há o desenvolvimento de outras funções mentais, como raciocínio, pensamento, inteligência. Tem um trabalho que é um trabalho que não é recente, é um trabalho antigo, de uma linguista chamada Maria Cecília Perroni, da Unicamp, em São Paulo, que ela desenvolveu uma tese sobre o desenvolvimento da narrativa da criança, e nesse trabalho, uma das questões que ela levanta é justamente que o desenvolvimento da narrativa da criança vai fazendo com que a memória dela vá se organizando. Ou seja, então é a linguagem que ajuda a desenvolver e a organizar a memória na infância. Tá? Temos ali também a função constitutiva. O que significa uma função constitutiva? Que está diretamente ligada àquela dimensão emocional ou psicológica, ou seja, a questão da afetividade. Aqui nós podemos lembrar de Freud, nós podemos lembrar de Lacan, né, quando eles vão defender, de alguma forma, a ideia de que nós somos constituídos pela linguagem. Para exemplificar isso, é só pensar que quando nós nascemos, nós recebemos o nome. Ou seja, por que nós recebemos o nome? Porque é a partir desse nome que nós vamos sendo definidos, explicados e vamos nos constituindo enquanto ser psicológico. Ou seja, então, nós já estamos avançando, a linguagem não é só uma função comunicativa, ela também não é só uma função para ajudar o desenvolvimento da mente, mas ela também é uma função para nos constituir enquanto pessoa. Esse também eu acho que é muito interessante, eu acho que até na próxima palestra, né, e podemos aprofundar a cultura guarani, né? Exato. A cultura guarani, quando a criança nasce, ele não tem nome. Depois, acho que na batismo, né, ele chega, acho que, eu não sei, eu acho que é melhor a gente aprofundar ele vai ser nomeado um pouco depois, né?
É isso. Quando a criança já mostra a possibilidade. Isso. Depois a pajé ele vai observar essa possibilidade de criança e dá nome social. Isso, não, nome social. E na China também é muito interessante também. Ele também existe essa nominação de criança na China nesse momento, né? Cultura. Antes a criança nasce, você já fazer análise e dar nome para a criança. E também quando o mandarim, o nome tem significado. Então, esse o significado do nome, ele também ajuda, né, criar um perfil da criança. É muito interessante esse fato. Então, essa questão se relaciona a essa dimensão, né? Essa dimensão psicológica e constitutiva que nós falamos do ser humano, né? Sim. E precisa justamente isso, por isso que está ali a observação, né, sobre a questão da afetividade, porque precisa de um outro te observando, entendendo o teu perfil, as tuas características, né, e para poder ir definindo e fazendo o desenvolvimento, né, o desenvolvimento da linguagem. Tá? E também essa função que nós falamos que é uma função transcendental, que está ligada a toda essa questão do desenvolvimento ou a correlação da linguagem com a espiritualidade, tá? E que depende diretamente de uma questão de autoconsciência do indivíduo, tá? Então, veja, são 4 dimensões relacionadas, tá? Fazendo com que a linguagem ajude, dependa até certo ponto de cada uma dessas dimensões, mas também ajude no desenvolvimento dessas dimensões, tá? Isso, pode pensar. Então, aqui esse slide praticamente para que a gente possa fazer um fechamento, né, dessa explicação anterior. Ou seja, a linguagem, ela é constitutiva ou ajuda na constituição do ser humano, ela ajuda na evolução e na socialização. Então, ela tem essas 3 características, né? Tá? E não apenas a função comunicativa. Bom, aqui esse slide para que a gente possa começar a diferenciar um pouquinho linguagem de língua, né, também de fala, de escrita, tá? Então, a linguagem que constitui e ajuda na evolução e ajuda na socialização do ser humano, uma das formas dela se manifestar é através da língua. Muito embora também a língua vá fazer com que a linguagem se desenvolva. Mas qual é a diferença básica, principalmente para quem não é estudioso do assunto? A diferença básica entre linguagem e língua é que a língua, quando nós estamos discutindo a língua, como o chinês, o português, o espanhol, o inglês, nós estamos falando de uma convenção social. Ou seja, a língua é um código, né, onde vai haver uma convenção, né, e uma normatização. A normatização de uma língua acontece através da gramática. Tá? E quando nós falamos de linguagem, necessariamente nós não estamos falando de uma língua, né, ou seja, de um código onde houve uma convenção e existe uma norma. Tá? A língua, para que uma língua se constitua, é fundamental o desenvolvimento da linguagem. Se não houver um desenvolvimento da linguagem naquela forma ampla que nós acabamos de comentar, né, biopsico-sócio-espiritual, as línguas não se constituem. E a partir do momento que as línguas se constituem, nós podemos evoluir ou desenvolver ainda mais a linguagem. Tá? Então, essa relação linguagem, a língua como uma convenção, né, uma norma social. E tanto a linguagem quanto a língua, elas podem se apresentar pela fala, elas podem se apresentar pela escrita, podem se apresentar pelo gesto, tá? Então, nós vamos falar que existem linguagens faladas, linguagens escritas e linguagem gestual, tá? Muito embora é só uma divisão didática, porque quando falamos, também temos gestos. Quando escrevemos, também precisamos do movimento de gestos. Né? Mas é uma divisão didática para mostrar que as linguagens e a língua podem se apresentar de diversas formas. Tá? Meu interesse nesse momento até a gente realizou na disciplina de filosofia chinesa, né? Minha curiosidade, né?
por exemplo, a cultura indígena, né? Por isso, na próxima palestra, a gente vai ter cultura indígena. Quando uma linguagem falada, né? Não tem linguagem escrita, né? Qual o nível de conhecimento eles podem ter? E segundo, né? Na China, ela virou uma linguagem escrita bem diferente de codificação portuguesa, né? Sim. Ela é ideograma e pictograma. E também o que ele mudou o parte de raciocínio e o parte de espírito da pessoa, né? Essa eu acho que passo a passo a gente vai chegar a esse ponto, né? Exatamente. Aqui é só lembrando um pouquinho Saussure, que é considerado o pai da linguística moderna, né? Por que eu trouxe para esse debate só essa questão do Fernando Saussure, que é um linguista? Porque quando nós falamos sobre linguagem, sobre língua, seja ela falada ou escrita, nós não podemos esquecer de falar sobre a questão da palavra. Né? Então, Fernando Saussure ele trouxe essa noção de signo linguístico, tá? Para o universo científico da linguística. Então, o que significa um signo linguístico? É a própria palavra. E ele vai definir que toda palavra tem um significante e um significado. Tá? O significante, na verdade, significa a forma, tá, dessa palavra. Por exemplo, a escrita, ou o próprio fonema. Tá? E o significado é aquilo que a palavra carrega como sentido. Tá? Pode passar o slide ali, tem um exemplo que eu acho que vai ficar isso. Né? Ali, ó, a mesa. Né? O que é o significante da palavra mesa? Se for na escrita, é aquela junção das letras M, E, S, A. Né? Se for na fala, é a junção desse fonema. Tá? Então, se eu associo esse fonema, eu tenho um significante. E qual é o significado da palavra mesa? É um objeto, né, a qual nós podemos colocar, né, outros objetos, enfim, podemos utilizar no dia a dia para diversas funções. Então, ou seja, toda palavra, de acordo com Saussure, toda palavra carrega um significante e um significado. Por que é interessante essa definição tão óbvia para algumas pessoas, né? Mas por que é importante essa definição do signo como significante e significado nesse debate? Porque quando nós vamos aprofundar a linguagem chinesa, às vezes perde um pouco essa dicotomia, né? Porque a gente começa a falar, já é uma outra relação, né? Já é uma outra relação. Explicando um pouquinho melhor, é assim, a nossa linguagem, ela é uma linguagem dicotômica, ou seja, ela tem sempre dois lados, né? E muitas vezes se opõe. E na linguagem chinesa, nós vamos ver que do ponto de vista filosófico, não acontece exatamente dessa forma. Mas lá na frente a gente vai chegar a essa parte mais prática. Exato. Acho que a gente iniciou um pouco teoria mais pesada para os alunos. Né? Essa questão do signo da palavra, né, como esse significante e significado, nós podemos estudar isso de diversas formas. Ou dimensões. Então, estou colocando ali, ó, fonética, fonológica, semântica, sintática, pragmática e discursiva. Por que é importante essa observação? Quando nós falamos de linguagem, é sempre importante perguntar assim, de que ponto de vista eu estou discutindo linguagem? Porque uma coisa é eu discutir a linguagem do ponto de vista fonológico. Né? O que significa esse fonológico? São os fonemas, ou seja, a organização dos fonemas numa linguagem falada. Tá? Ou eu estou discutindo a linguagem do ponto de vista semântico. O que é o semântico? É o significado das palavras. Né? Então, há uma tendência, quem estuda a linguagem, quando vai fazer um debate sobre linguagem, sempre fazer essa análise. Né? Estamos falando de linguagem sobre qual perspectiva? Fonológica, gráfica,
pragmática, semântica, discursiva, tá? Porque cada dimensão dessa tem um determinado propósito, tá? E a linguagem, ela se desenvolve, e as línguas também, em todas essas dimensões, tá? Né, da fonética, fonológica, até a discursiva, tá? Aqui é o Chomsky. O Chomsky, só para a gente falar um pouquinho sobre essa questão, então, que tem toda uma discussão sobre como que a linguagem se desenvolve. Qual é a origem da linguagem? O Chomsky na verdade, hoje ele é muito mais um cientista político ou um crítico político, né? Ele não atua mais tanto na linguística, mas o Chomsky é um linguista renomado mundialmente, e ele é o criador da tese, tá? Inatista no campo da linguagem. Ou seja, o Chomsky defende a tese de que nós temos uma capacidade inata para desenvolver a linguagem, tá? O que pode até passar o próximo slide, o que ele vai definir que nós temos uma competência linguística e uma performance linguística. O que é essa competência linguística? É uma capacidade mesmo, que nós nascemos, todos nós nascemos, conforme o local que nós somos expostos socialmente, nós vamos desenvolver uma linguagem, tá? Ele vai chamar que nós temos uma gramática universal e é uma capacidade mental, e que essa gramática universal vai se desenvolver a partir do eixo sintático, tá? E aí toda uma teoria explicando como isso ocorre, né? E o que seria performance linguística? Na verdade, o uso dessa competência, tá? Então, nós temos uma capacidade que é inata, né? E ao usar essa capacidade, tá? E o uso dessa capacidade está relacionado com o que nós falamos ainda há pouco, com aquele fenômeno biopsico-sócio-espiritual, tá? E o uso dessa capacidade vai nos dar o desenvolvimento dessa performance, ou seja, a habilidade de usar a linguagem no dia a dia, tá? Bom, aqui um resuminho do que nós estamos falando, né? Então, a linguagem, seja ela inata ou não, ela é tanto a causa quanto o efeito da nossa existência biopsico-sócio-espiritual. Nós não existimos enquanto ser biopsico, sócio-espiritual, sem linguagem. Tá? Segundo, a língua, que não é a mesma coisa que linguagem, muito embora esteja relacionada com ela, a língua é uma convenção social normatizada pela gramática, tá? E que emerge, portanto, dessa dinâmica da linguagem. E 3, tanto a fala quanto a escrita são, ao mesmo tempo, formas de linguagem e de língua. Entendi. Bom, vamos começar a trazer um pouco a discussão para a saúde, né? Para que a gente depois possa também avançar e fazer essa interface com a medicina chinesa. Bom, a gente deixa um pouquinho para a pessoa, acho que a pessoa é curiosidade como esse... Bota um pouco de prática para alunos. Acho que está muito pouco teoria, né? Vamos voltar para cá. É uma novidade, né? Sim. Acho que volta para... Não, acho que tem você fluir. O que você acha? Melhor. Podemos fazer essa relação já com a saúde? Vamos isso, porque daí depois nós vamos fazendo essa aproximação com a medicina chinesa e fazendo uma diferenciação mais técnica, né, da nossa língua, a língua chinesa. Tá? Vamos. Então, assim, onde entra a questão toda da saúde, né? Existem doenças, tá? Eu coloco ali, eu faço uma divisão assim, doenças, condições sociais e emocionais que podem afetar a faculdade, tá, da linguagem. A faculdade tanto no sentido de competência, né, quanto no sentido de performance, de uso dessa competência. Vamos citar alguns exemplos, né? Doença. Então, a pessoa pode ter um acidente vascular, né, conhecido popularmente como derrame, e essa doença vai afetar a capacidade dele desenvolver a linguagem. Né?
Condições sociais, né? A própria questão de a pessoa que numa situação de vulnerabilidade social, de fome, de miséria, né? Ela também pode ter toda uma questão de saúde biológica afetada e, por consequência disso, ter a linguagem, o desenvolvimento da linguagem afetada. Questões emocionais, falamos ainda há pouco, não existe desenvolvimento da linguagem sem afetividade e sem relação social. Então, uma pessoa que não tem uma vida com uma dinâmica de afetividade, de acolhimento, que não consegue ter uma cotidianidade que permita o desenvolvimento da linguagem, acaba tendo algumas falhas nesse desenvolvimento. Além disso, tá, além dessas questões de doença, de problemas emocionais, a linguagem ela também afeta a questão da subjetividade e da singularidade humana. Então, ou seja, quanto maior a dificuldade de linguagem, vamos citar aqui um exemplo, uma pessoa que não tem interlocução, né? Uma pessoa que não tem com quem dialogar, uma pessoa que não é escutada, né? Essa pessoa acaba tendo a sua singularidade, a sua subjetividade afetada. Tá? Então, ou seja, nós temos uma diversidade de situações biológicas, emocionais, sociais, que podem fazer com que a linguagem não seja, que a linguagem não se desenvolva adequadamente. Tá? E lembrando que eu estou falando linguagem no contexto amplo, estou falando, pode ser a linguagem falada, pode ser a linguagem escrita, tá? Pode ser a linguagem nesse sentido discursivo, pragmático, tá? Ou seja, de uma forma ampla. Então, por exemplo, um acidente vascular, como eu comentei ainda há pouco, pode fazer com que a pessoa tenha uma afasia, ou seja, uma capacidade de pronunciar as palavras, né? De achar a palavra para comunicar de forma eficaz. Tá? Mas ela também pode ter dificuldades no campo da escrita, na compreensão verbal, né? Então, a relação, assim, de uma forma resumida, a relação entre linguagem e saúde acontece dessa forma, com essa diversidade de situações que podem levar com que a gente não desenvolva adequadamente a linguagem. E aí entra a fonoaudiologia, né, enquanto uma das ciências, hoje na saúde, que faz justamente, que tem como objetivo fazer esse estudo, né? Ou seja, as relações entre situações biológicas, emocionais e sociais e o desenvolvimento da linguagem. Tá? E aí a proposta toda é avaliar, de reabilitar, né? Aqui só a questão de quem é o fonoaudiólogo pela legislação no Brasil, né? Então, é um profissional com graduação em fonoaudiologia, que atua em pesquisa, prevenção, avaliação e terapia fonoaudiológica, né, na comunicação. Tá? Bom, e como acontece esse encontro da fonoaudiologia com a medicina chinesa? Até no início da nossa conversa aqui, tu fez alguns questionamentos, né, da minha formação, aproximação com a medicina chinesa, e eu falei do nosso grupo de estudo e o nosso esforço hoje de aproximar a fonoaudiologia e medicina chinesa, tendo como um dos pontos, né, de análise a questão da linguagem. Por isso eu acho que até esse é muito interessante, né? Até porque o falante a gente vai falar, quando a linguagem chinesa é escrita, por exemplo, é tronco de conhecimento, veio de astronomia, e também veio de a vida na natureza. Sim. Por isso, por exemplo, se a pessoa perde a condição de falar para dialogar, mas a pessoa continua em contato com a natureza. Então, a pessoa não bloqueia essa dignidade. Agora, a gente imagina, quando a pessoa fala português, ele ficou doente, mas é criado na cidade. Ele não tem a parte de espírito ou mente, ele é parte da natureza. Depois, quando ele perdeu de comunicação, ele fica fechado. Sim. Então, acho que esse é o que eu estou percebendo nesse momento. Exatamente. Que a pessoa fala. Então, esse é interessante, né? Entende? Isso. Então, e essa aproximação entre fonoaudiologia, né, e medicina chinesa, nós desenvolvemos um trabalho que tu até acompanhou, também ajudou na orientação, né, que é um trabalho de uma das fonoaudiólogas aqui do IATEL. Eu fui orientador, tu fez a orientação, que é a Cristiane, né, Lima,
E nós fizemos um estudo sobre a relação fonoaudiologia e acupuntura no Brasil, tá? E aí, pode até passar o slide, ali eu consigo dar uma sintetizada nesse trabalho, né? Que nós conseguimos analisar essa relação histórica entre fonoaudiologia e acupuntura em 4 dimensões, tá? Então, foi o primeiro estudo no Brasil, assim, um pouco mais aprofundado sobre essa relação fonoaudiologia e medicina chinesa, tá? E abordamos essas 4 dimensões, a dimensão epistemológica, ou seja, a relação, como aconteceu essa interface entre fonoaudiologia e acupuntura no Brasil. Então, nessa dimensão epistemológica, nós percebemos que existe coisas em comum entre a medicina chinesa e a fonoaudiologia do Brasil. Principalmente, do ponto de vista epistemológico, a questão da integralidade e da funcionalidade. Ou seja, a fonoaudiologia ela nasce no Brasil com esse conceito de um ser integral. Muito embora isso venha se perdendo um pouco nos dias atuais, mas a fonoaudiologia nasce com essa noção integral. Ou seja, a pessoa não é apenas uma boca que fala. A pessoa é um ser integral que pode falar, né, que pode escutar. Então, ou seja, no começo da fonoaudiologia no Brasil, não se tratava de problemas de comunicação só com exercícios com a boca, mas com o corpo todo. Né? E, além disso, a questão da funcionalidade. Ou seja, como que você recupera uma função? Trabalhando a função, fazendo funcionar. Né? Então, a gente percebeu que na história da medicina chinesa e na história do conhecimento fonoaudiológico no Brasil, existia esses 2 aspectos em comuns. Tá? Além disso, a gente analisou também o aspecto social, ou seja, que há uma aproximação da fonoaudiologia com a medicina chinesa no Brasil, principalmente pelos movimentos sociais em busca de uma medicina e de uma saúde que não estivesse focada apenas na doença enquanto sintomas. Tá? Então, a fonoaudiologia também engajada nesses movimentos sociais a favor da saúde coletiva, a favor da evolução do sistema público de saúde, faz com que a fonoaudiologia se aproxime da medicina chinesa. Depois nós temos a dimensão técnica, né? Não, pode só voltar um pouquinho aqui essa dimensão técnica, para quem está nos assistindo, que é justamente os trabalhos científicos mostrando que existe uma eficácia do uso da medicina chinesa nos quadros, né, ou nos transtornos da fonoaudiologia. Os mais comuns são a paralisia facial, disfunção de ATM, problemas no ouvido, mas já existe todo um caminho científico também mostrando que as técnicas da medicina chinesa são eficazes no tratamento fonoaudiológico. Estudos conduzidos pela Organização Mundial da Saúde, trabalhos acadêmicos de alguns fonoaudiólogos, trabalhos de fonoaudiólogos junto com outros profissionais, né? E também analisando na dimensão ética, tá? Nessa aproximação da fonoaudiologia com a medicina chinesa. Qual é essa dimensão ética? É justamente o desejo, né, ou o propósito do fonoaudiólogo atender melhor o seu paciente, o seu público, a sua família. Então, houve também essa influência, né, da medicina chinesa. Tá? Bom, de uma forma, resumindo essa segunda fala, essa relação entre linguagem e saúde, né? Existem doenças que afetam o desenvolvimento ou a dinâmica da linguagem, assim como esta, ou seja, assim como a linguagem influencia no estado de saúde da pessoa, ou no estado de saúde e doença, tá? E que a fonoaudiologia, né, é uma das ciências responsáveis hoje em fazer esse estudo, né, essa correlação entre os problemas de saúde e o desenvolvimento da linguagem. Bom, eu trago aqui 2 problemas, na verdade, como uma forma de ilustrar, assim, para aproximar fonoaudiologia de medicina chinesa e aprofundar a discussão sobre linguagem e saúde, o que nós precisamos enfrentar, né? Ou seja, o que nós temos como desafios, que aqui eu estou citando como 2 problemas. Um deles, ou o primeiro deles, é a noção científica biomédica, tá?
que nós podemos definir assim, a visão biomédica disciplinar, ou seja, que não consegue entender a pessoa ou a saúde como sistema integrado, né, ou integrativo. Tá? É superar o que se chama hoje biomedicina da doença. E o segundo aspecto é o linguístico. Ou seja, se eu não conhecer também melhor a linguagem chinesa, fica difícil também eu conseguir aprofundar o conhecimento da saúde nessa perspectiva integrativa. Por isso porque eu estou escrevendo esse livro, eu overtiu isso, né? Porque quando a medicina chinesa está passando para o Brasil, tudo, né? Só a linguagem, a tradução complicou, né? Exato. Porque a maioria da pessoa usa o raciocínio português para entender o que o chinês está falando. Exato. E acabando, ele não fez. Realmente, o chinês fica rindo, fica quieto, né? Mas aqui continua tocando, qual ponto tratar qual doença, esse ponto tratar informação, esse ponto tratar paralisia facial. Então, acabando, não tem um diálogo, né? Isso. E o seguinte, né, uma dificuldade, eu vou falar também na frente, né? Essa linguagem, quando é ideograma, né? É uma comunicação bem interessante a gente conhecer, né? Isso, exatamente. Então, é essa situação, né? A gente precisa estar avançando, né? Enfrentando essa questão de superar esse dilema da biomedicina da doença. Sim. Mas para a gente poder avançar nessa perspectiva, tem que entender a linguagem chinesa. Sim, né? Aqui eu trago, até interessante assim, que vem ao encontro disso que tu falou, pode voltar ali, faz favor. Então. Esses 3 autores, né, eles vão justamente problematizar isso, eles vão falar assim, qual a melhor forma de transmitir a informação de uma tradução, né, da medicina chinesa? Ou seja, qual é a melhor forma de traduzir o conhecimento da medicina chinesa? Tá? E aí, não assim detalhando esse texto, esse artigo desses autores, mas eu resumi, daí pode passar o slide ali, que a melhor forma de transmitir, então, o conhecimento, né, da medicina chinesa é buscar conhecer a linguagem chinesa. Quer dizer, esse é o melhor caminho. Tá? E aí eu vou fazer aqui alguns comentários sobre a linguagem chinesa e depois um pouco sobre a linguagem falada, a linguagem escrita chinesa, né? E aí tu também vai fazer aí algumas contribuições, né, nesse sentido, mas basicamente alguns pontos que eu destaquei que são importantes para quem estuda medicina chinesa, fonoaudiólogos interessados no conhecimento da medicina chinesa, no sentido de fazer com que a fonoaudiologia possa evoluir nessa perspectiva integrativa, profissionais que são estudiosos da medicina chinesa, né, para poder aprofundar o seu conhecimento, é necessário que algumas compreensões sobre a linguagem chinesa. A primeira delas que eu vou destacar aqui, são muitas, na verdade, mas assim, a gente tentou organizar de uma forma didática. Tá? Inicialmente, é importante ter um entendimento que não interessa, na linguagem chinesa, não interessa a substância, tá? Como substrato das coisas, ou seja, como substrato das palavras. Aqui eu estou falando assim, ó, a noção que nós temos na nossa linguagem, e na nossa língua portuguesa, na nossa língua brasileira, a noção de substantivo. Né? Nós sempre temos uma tendência a nomear, né? E cada vez mais nomeando as coisas. Então, na linguagem chinesa não há essa preocupação, pelo menos de início, de substanciar, ou seja, de buscar a essência da própria palavra. Tá? A segunda questão, então, correlacionada a isso, não existe a noção de substantivo e predicado como existe na nossa língua, tá? Acontece de uma forma diferenciada. 3, uma palavra pode ser verbo, substantivo ou adjetivo, tá? Ela não acontece também dessa forma como é comum na nossa língua brasileira. E a quarta questão é que a correlação é mais relevante do que a causalidade. Ou seja, há uma tendência na nossa linguagem de sempre estar buscando a causa de tudo. Né? E nós praticamente ficamos sempre em um dilema de causa e efeito. Enquanto na linguagem chinesa, a correlação acaba sendo um aspecto mais importante ou decisivo.
tá? E não tanto essa noção de causa e efeito. Tá? Vamos colocar exemplo, o pessoal vai entender melhor na frente. Isso, lá na frente, exatamente, vão ter alguns exemplos. Pegando essas observações e levando para a linguagem falada, e depois vamos falar um pouquinho da linguagem escrita. Então, na linguagem falada, a língua chinesa é uma língua tonal, enquanto a nossa língua portuguesa brasileira, ela é uma linguagem fonológica. Né? O que significa isso na prática? Por exemplo, uma pessoa falando chinês, a tonalidade, o tom, vai dar o significado, enquanto a nossa língua é o contraste dos fonemas. Né? A articulação entre um fonema e outro que vai acabar formando esse significado. Isso é muito importante quando nós pensamos que a língua chinesa é tonal, nós podemos correlacionar com a ideia de harmonia. Né? Ou seja, é uma linguagem que busca uma harmonia, é uma linguagem que busca ser harmônica, enquanto a nossa linguagem não tem tanto essa preocupação. Então, a própria harmonia da linguagem, a musicalidade da linguagem, se torna um aspecto decisivo para entender a mensagem. Né? O segundo aspecto é que na própria fala, né, na linguagem falada chinesa, não há conjunção de verbo, como existe na nossa língua. Tá? Ainda existem conceitos, né, bastante interessantes, não que não existam na nossa linguagem, mas pelo menos assim nós acabamos estudando menos. Né? Que conceitos são esses? Por exemplo, o conceito de palavras sólidas e palavras vazias. Né? Então, na linguagem falada chinesa, existem palavras que carregam algum significado e existem palavras que não carregam significado, que o significado vai depender do contexto às quais elas estão inseridas ou são aplicadas. Não que na nossa linguagem brasileira isso não aconteça, ou nas línguas latinas, tá? Mas na linguagem chinesa isso é bem mais evidente. Eu vou dar um exemplo que também na nossa língua brasileira, quando nós falamos, por exemplo, a palavra nada, né? Ou a palavra tudo, são palavras que precisam contexto, porque nós falamos assim, nada o quê? Ou tudo o quê? Tá? Então, na nossa língua, também existem um pouco palavras que dependem do contexto para ter significado. Tá? Mas na língua chinesa falada, isso é muito marcante. Tá? Por isso que, às vezes, não adianta querer entender, e tu sabe melhor do que nós, uma palavra isolada, um ideograma isolado. Tu vai ter que entender o contexto daquele ideograma. Né? Sim. E só pulou um ali, por favor, o quarto, que é a noção também do não ser. Né? O que significa isso sem se aprofundar muito, porque só essa parte aí daria uma palestra. Mas é assim, o que significa a noção do não ser em linguagem? É que na linguagem chinesa, pensando filosoficamente, o estado de não ser, ou seja, o silêncio, a escuta, o não ter uma definição de imediato é algo importante. O nosso linguajar, o nosso dia a dia, português ou latino, nós temos muita dificuldade de ficar em silêncio. Nós queremos o tempo todo, às vezes, falar. Nós queremos uma explicação para tudo. Por isso é porque a linguagem chinesa é ideograma. Então, você olhar, tem muita comunicação visual. Isso. Você não precisa falar, você já está entendendo. Isso é muito interessante. Isso, né? Então, essa é uma característica bem importante, né, na linguagem chinesa, que acaba diferenciando bastante da nossa linguagem. Tá? Na escrita, também, assim, só estou trazendo aqui 4 questões bem simples, né? Então, assim, o desenvolvimento da linguagem escrita, tá? Até chegar numa linguagem, ou numa língua ideográfica mais desenvolvida, né? Nós temos, assim, a fase pictográfica, né? Depois a questão dos diagramas que foram se formando a partir desse desenvolvimento pictográfico. Por exemplo, um ponto em cima de uma linha horizontal que pode significar acima, tá? Então, é quando você vai associando, né, toda uma simbologia e formando um diagrama. A questão de sugestões
que vão, que significa assim, a junção de determinados símbolos, por exemplo, 2 caracteres se juntam para formar uma terceira palavra, né? Por exemplo, 2 árvores pode significar floresta, sol e lua pode significar brilho, né? Então, assim, essa fase no desenvolvimento da linguagem escrita chinesa que se chamou sugestão, tá? E depois a associação já do significado do ideograma com a questão fonética, tá? Então, ou seja, vários princípios foram ocorrendo para que os ideogramas chineses chegassem no momento, né, que se encontra, tá? E aí a gente pode, com base nisso, de uma forma bem resumida, começar a fazer algumas diferenciações entre a nossa língua, e aqui eu já estou falando língua, ou seja, eu estou falando, isso é importante, eu não estou mais falando linguagem nesse momento, eu estou falando língua, ou seja, a nossa norma, a nossa convenção linguística, né? Estou falando a nossa língua brasileira, que tem uma gramática, e a língua chinesa, que também tem uma gramática. Então, quais são as diferenças mais marcantes entre elas? A primeira delas é que a nossa língua ela é muito mais fonológica, enquanto a língua chinesa é muito mais fonética, né? Aquilo que eu falei, ela é tonal. A tonalidade da fala vai determinar o significado. A segunda é que a nossa escrita é alfabética, enquanto a escrita chinesa é ideográfica. Uma escrita alfabética depende da pessoa aprender a dominar os fonemas, né? Entender que um fonema, vamos dar um exemplo aqui, que o fonema Z não é S, que pode ser representado pela letra Z e pela letra S. Então nós temos que aprender a dominar esses traços distintivos de um fonema para o outro. Enquanto na escrita ideográfica, o próprio Yutal acabou de comentar, né, é muito mais visual, né? Tem que aprender a enxergar, tem que aprender a entender, né, esse aspecto. Então, ela acaba sendo muito mais pragmática, tá? Depois também, a nossa língua, ela tem uma sintaxe própria, ou seja, uma organização. A sintaxe, essa organização do texto, seja na fala ou na escrita, né? Por exemplo, a nossa língua é muito comum sujeito, verbo, objeto. Na linguagem chinesa também tem essa sintaxe sujeito, verbo e objeto. Entretanto, o sujeito, por exemplo, normalmente não é um substantivo, como no nosso caso, né? O verbo não tem conjunção, ou as conjunções como nós temos na nossa língua, tá? E ainda tem aquela questão das palavras vazias, né? A semântica na nossa língua, ela está apoiada muito mais no substantivo, né? Enquanto a semântica na língua chinesa está apoiada muito mais na integralidade, na relação entre os conceitos, na relação entre as palavras, tá? Nós temos uma pragmática com foco no conteúdo, ou melhor, no contexto social e linguístico, e o chinês, a língua chinesa também tem uma pragmática relacionada diretamente com o contexto social e linguístico, mas também com a questão do contexto da natureza. Sim, tá? Porque tudo é desenho de natureza. Isso, exato, exatamente. Bom, esse eu vou falar um pouquinho, né? Para ajudar, né? Esse é bom aprender mandarim. É importante, a gente também sorte, né? Agora já tem descoberta arqueológica, né? Na 1899, sobre inscrição em ossos auriculares, né? Reconhecido uma linguagem escrita primária chinesa, né? Nesse momento já tem quase 120 anos de pesquisa. A gente consegue identificar na época de antes Cristo, 1400 e 1100 anos, e essa linguagem escrita, o que ela representa. Então, o que acontece? Quando a China agora está usando a linguagem mandarim simplificada, até a gente não consegue acessar essa origem, ele dificulta a tradução. Quando a gente voltou para a linguagem original, a gente já consegue resgatar e entender melhor o que é esse conceito de ideogramas, né? E vamos fazer a sua conclusão. A gente fazer mais algum exemplo dessa linguagem para alunos, consegue entender
Acho que hoje vamos aprofundar mais a parte de integridade, né? Isso, exatamente. Tá? Então, algumas conclusões em relação a essa questão essa diferenciação que existe entre a linguagem, né, e a língua no Brasil e na China. A relação entre as palavras é mais importante do que a própria palavra. Eu acho que isso é uma questão bem importante na questão da linguagem, da língua chinesa, né? A segunda é que alguns conceitos que nós já temos na nossa linguagem, na nossa língua, né? Conceitos, por exemplo, de antônimos, né? Para nós, no Brasil, os antônimos são oposições, né? Fixas, tá? Enquanto, por exemplo, no chinês, pode ser que os antônimos não sejam oposições, eles se complementem. Eu dou um exemplo ali, né? As palavras em chinês escrito comprar e vender pode significar comercializar, enquanto na nossa língua se opõem. São palavras que uma está negando a outra, né? Ou eu vou comprar ou eu vou vender. Mas na língua chinesa, quando elas aparecem, às vezes elas estão indicando um sentido novo, por exemplo, o sentido de comércio, tá? Então, ou seja, na linguagem chinesa, ela acaba nos desafiando, né, a um conhecimento novo. Ou seja, então eu trouxe esse exemplo que eu acho que... Acho que daqui a pouco a gente vai mostrar. Esse exemplo é bastante interessante, né? Antônimos, assim, são coisas que se opõem, né? E nós temos isso como verdade absoluta, e no chinês, às vezes, não é uma oposição, tá? Então, as características isoladas ou as substâncias das coisas são menos relevantes do que a relação desta com a vida real, né? E a vida real levando em conta a vida também da natureza, né? Ou com a natureza. Mais do que mecanismos de causa e efeito, o foco é o movimento. A visão nunca é de oposição dicotômica, mas de complementariedade e circularidade. Ou seja, na nossa língua, ainda há pouco eu falei um pouco, falei de uma forma reduzida sobre isso, né, na explicação sobre signo linguístico. Então, a questão da dicotomia. O nosso linguajar é sempre ou é uma coisa ou outra, né? Nós sempre trabalhamos com essa dicotomia. E na linguagem chinesa, às vezes há uma circularidade, uma complementariedade, né? Diferente da nossa língua. Então, vamos fazer exemplos que acho que vai ajudar bastante para a pessoa. Só aqui, na PowerPoint, a gente tem que passar um pouquinho de slides repetidos e a gente consegue chegar na parte de linguagem. Aqui, ó. Vamos chegar aqui. Já chegou. Opa, cliquei muito. Vamos voltar. Agora vai ficar... Então, primeiro vamos poder ver, né? Aqui é oeste, de desenho de oeste de linguagem chinesa, né? Era um desenho de nicho de pássaro, né? E segundo, como ele integrar o conceito. Quando o sol desce, o pássaro também, o fenômeno, ele vai dormir no nicho, né? Então, o que acontece? Ele usar esse conceito de nicho e colocar uma extensão de conceito de oeste, né? Então, ele já integrou como fenômeno astronômico e também a parte da natureza, o passarinho dorme na nicho, e também o conceito de porque o sol desce na direção de oeste. Ele já juntar todos os conceitos no mesmo desenho. Então, até por exemplo, na pesquisa arqueológica, histórico, o pássaro representa o sol, né? O que é leste? O leste é um desenho de uma árvore junto com o sol. Por quê?
Porque primeiro, né, pelo cálculo de tempo, né, a gente usa relógio do sol, usar uma Porsche, pode ser uma árvore. Então a gente começa a calcular tempo, calcular direções pelo sombra do sol. E também o sol nasce no leste. Por isso, ele cálculo de tempo onde o sol nasce é leste. Ele integrou todo esse conhecimento, tem conceito de árvore, o sol e o fenômeno astronômico, porque o sol nasce no leste. Ele criou o conceito de leste. Quando a pessoa viaja na China, né, é muito interessante. Você viu na frente da cidade de Propita, é uma ponte bem grande. Esse é um relógio do sol. E ele tem dois braços, um posiciona, aponta para leste e um aponta para leste. Então, essa cultura já é cultura pré-histórica até agora. Isso é interessante, essa cultura continuada. E segundo, né, a gente seguia a palestra de semana passada, né, parte de agroastronomia, né, a gente falou sobre a consideração de urso maior na Europa, né, ele é um fenômeno astronômico igual à consideração do sul no Brasil. Então, o que acontece? Olha só, essa integridade, né, e primeiro, né, ele colocava um desenho do pé. Segundo, né, esse desenho do pé, ele vai agregar, né, por exemplo, desenho de painço, porque painço semelhante com um milho para Guarani, é a planta sagrada. Terceiro, quando na China, na latitude 36, na ONU, ele consegue enxergar, na época, 1600 a.C., ele consegue enxergar 8 estrelas principais do urso maior. O que acontece? Ele conecta essa linha, forma uma escrita de considerações, e junto, ele integrou como conceito do pé, porque ele sempre momentando antes de embalar. E forma um conceito de consideração de tetos do pé. Então, quando essa consideração, ele tem fenômeno astronômico de marcação de 4 estações, 4 direções e 24 horas, então, o que acontece? Ele agregou como o conceito de painço forma o conceito de calendário. Ou seja, o calendário, o que é? A gente observa a consideração do teste do pé e marca primavera e fazer plantações. Então, esse eu acho que é um exemplo bem explica, né? Você falou o chinês ideograma, ela aponta muito parte da integridade, né? E é por isso ele cabe conhecimento até, né? Essa conexão de quando a gente olha a língua, ele já, por exemplo, se a pessoa nasce ele ainda tem conceito de conexão com a natureza, né? E também o fenômeno astronômico, o país, a plantação, ele não perdeu essa origem, né? Mas a linguagem fonológica, ele não cabe esse conceito. Sim. Esse eu acho que é interessante. Até mais interessante, ele influencia o conceito de saúde também, né? Então, na última momento, a gente fala um pouquinho sobre a saúde, né? Isso. Essa questão, os exemplos que tu estava citando e tal, é importante, é muito comum a ideia de que a linguagem, e aqui pensando em linguagem escrita, né, chinesa, que a linguagem escrita chinesa, e nós conversamos bastante sobre isso, né, um debate que para mim foi muito proveitoso e me ensinou muito. Então, essa ideia de que a linguagem ideográfica chinesa, ela é uma linguagem rudimentar, ou seja, uma linguagem pouco formulada ou pouco elaborada.
E, na verdade, é o inverso, né? Porque como ela tem o princípio da integralidade, ou seja, ela se desenvolveu com esse princípio da integralidade, a astronomia, a questão cultural, a questão geográfica, o plantio, ela é extremamente refinada. Né? Ela é refinada e ela é cumulativa, ou seja, então não é incomum de repente uma pessoa olhar um ideograma chinês e achar que aquilo ali é apenas um desenho solto, né? E na verdade não, ela é esse conhecimento refinado, cumulativo, né? Podemos fazer mais um exemplo, acho que a pessoa vai entender melhor. Então, a AD ajuda, né, a pessoa área de saúde e consegue criar uma raciocínio bem interessante para pensar e trabalhar a forma diferente, né? Sim. Exatamente. Então, se nós formos aplicar isso que estamos falando, a questão de racionalidades médicas ou de racionalidade de saúde, nós podemos também, de uma forma resumida, dividir essa questão que, assim, ou melhor, dividir não, diferenciar a racionalidade clássica oriental, tá, da racionalidade biomédica contemporânea ocidental, fazendo essas comparações. Ó. Na visão chinesa, né, oriental, por conta dessa integralidade, o homem é a natureza. Né, enquanto na nossa visão de saúde ocidental, a natureza é algo à parte, muitas vezes. Né? Então, aquela ideia dicotômica que eu falei ainda há pouco. Então, existe o homem e existe a natureza. Tá? Enquanto, no conhecimento da própria medicina chinesa, homem e natureza estão entrelaçados. Né? A segunda questão, na saúde, o foco, isso na visão oriental, né? Na saúde, o foco é a vida, ou seja, viver, né, ou viver, precisa compreender as relações, tá? Incluindo essas relações entre, né, a tua relação com a questão da natureza. Enquanto na visão biomédica ocidental, contemporânea, na saúde o foco é a do, né, no sentido de classificar essa doença, tá? De substanciá-la, que tem essa relação com a nossa linguagem, que tem como uma das premissas do substantivo. Na visão oriental, a doença emerge do desequilíbrio dos princípios universais da natureza, do desequilíbrio, da desarmonia, enquanto no nosso caso, né, na visão biomédica convencional, ocidental, a doença emerge das condições físico-químicas. Né? Na visão oriental, tratar é melhorar a própria vida e o viver. Enquanto numa visão biomédica ocidental, no que nós falamos da biomedicina da doença, tratar é diminuir o sintoma físico e químico. Né? E, por fim, na visão clássica oriental, ela se organizou por áreas, né, entrelaçadas, tá? De acordo, né, aí com a necessidade do indivíduo, estou falando aqui, né, a questão da saúde ou da medicina, enquanto na visão ocidental a saúde organizou-se por especialidades subordinadas, né, normalmente à área médica. Ou seja, aqui eu estou falando assim, há uma diferença na visão clássica oriental, ela já por natureza é transdisciplinar, enquanto na nossa visão biomédica ocidental nós temos uma formação disciplinar. Né? Podemos fazer um exemplo bem interessante, né? Essa é uma primeira aula do meu livro, a gente iniciou também bem, acho que é um conceito bem interessante. Essa tradução desse desenho nesse momento, a tradução atual é reto, né, justo, correto, né? Mas o conceito original, né, se pela palavra mais próxima ao ocidental é arctos, né? É a origem da palavra polo ártico, antártico e arquitetura. Só essa palavra grego antigo, até eu conversei com o grego, né? Até a pessoa moderna também não reconhece essa palavra. Mas nesse momento,
Até interessante, a gente cruzou esse conceito original. O Arctos tem conceito de ursa, tem conceito de reto, correto, tem, mas também tem circula, né? Alinhamento. Ele realmente muito interessante, eu acho que no play histórico, ele tem a forma de pensar, o raciocínio são igual. Só pelo, eu acho que é isso interessante, ainda não está aprofundando essa linha. Só pela linguagem alta e começar a classificar mais, o chinês continua integrando, né? Bom, então, o que é Arctos, né? Realmente, ele é uma desenho de constelação urso maior e urso menor. Então, quando na Polo, na hemisfério norte, né, o urso, na época, o urso menor, ele é uma quadradinha, ele está no polo celestial central. E o urso maior circula com ele. Por isso, ele já virou chinês, tem um conceito de tempo, o espaço e o momento, e momento como ordem. É o mesmo conceito. Ele não isolou três palavras. Um desenho já agregou tudo, né? Acredito até na grego pré-histórico mesmo, é Arctos. Depois ele colocou extensão de arquitetura e o resto. Então, quando ele é chinês, tem esse conceito histórico até esse momento. Por exemplo, na ponto de vista de saúde, o humano também é uma estrutura, com um momento sem parar. Mas esse momento tem ordem, ok? Alinhamento, simetria. Então, pelo esse ponto de vista de saúde, por isso, por exemplo, existe a educação postural escolar, porque essa é a saúde. Por isso, de criança, ele já tem esse conceito, tem essa cultura, ele já aplica na área de saúde, né? Esse, né, postura de sentada, na China tudo é padronizado, porque é cultural e também pela medicina chinesa, ele já reconhece, esse já é o problema. Aqui, a pessoa senta torta, e tá torta, ainda a pessoa não está consciente, esse é o problema, porque aí não é doença. Né? Agora, eu acho que é muito interessante, né? Pelo desenvolvimento do conhecimento na área de fisioterapia, da fonoaudiologia, educação física, autonologia, né? Várias áreas, a pessoa está percebendo essa alteração de estrutura é causa de doenças. Sim. Então, agora, realmente, a gente está voltando com essa prática, né? Por esse ponto de vista, a gente também consegue entender a prática de técnica manual, a prática de acupuntura. O chinês procura essa recuperação da estrutura, essa qualificação de controle motor e equilíbrio. E quando você usa essa visão para orientar a prática, nossos alunos e vai entender muito melhor. E também a gente consegue entender realmente existe a acupuntura ocidental, a acupuntura o chinês, porque tem muito os profissionais usa raciocínio medicina, biomedicina e qual ponto, qual protocolo trata qual doença. Realmente o chinês não pensa isso, mas ele acha isso. Por isso causa uma confusão. Mas até a gente usa esses esclarecimentos de tradução, ajuda, né? Você integrar conhecimento e qualificar estudo e melhora a nossa saúde pública, né? Eu acredito o Brasil não precisa de um conhecimento especializado, né, para integrar. A gente precisa dessa integração. Essa é, acho que, a dificuldade de saúde do Brasil, né? Por isso a gente, né, lançou esse livro, né, para qualifica, né, essa tradução. A gente procura a origem da linguagem e da filosofia e da medicina chinesa, né, para ajuda nossos alunos para qualificar isso tudo, né? Então esse acho que vai ajudar bastante, né, nossos estudos. Então, final, né,
vamos dar algumas dicas para alunos, né? Para Sim. estudar, aprofundar na frente, né? Primeiro, o Roberto indicou esse livro, né? Isso. Esse é um livro que é interessante para brasileiros começarem a entender um pouco melhor essa diferenciação entre a linguagem, né, e a linguagem, tanto uma perspectiva semiótica quanto da própria língua chinesa, né, das suas normas e convenções, essas diferenças em relação à linguagem brasileira, sabe? Eu acho que é um livro que vale a pena, tá? E obviamente porque o segundo livro mais específico, né, até acredito ajuda, apoio do Roberto, né? Nesse momento as pesquisas, os livros, a maioria está focando com mandarim clássica e mandarim simplificado, né? Então, mas esse ideograma origem na época de antes Cristo, 1400 antes Cristo, né? Essa é uma pesquisa nova na China. Então, acho que até pela história, né, eu estou conseguindo trazer essa pesquisa de primeira mão, né, para brasileiros, né? E porque ainda não tem pesquisa e a livro versão português na linha de inscrição em ossos oraculares, né? Por isso, acho que vamos aproveitar nesse momento, né? O livro vai lançar no outubro, né? E daqui a pouco a gente já consegue estar na mão para ler. Então, hoje é palestra sobre linguagem e saúde, né? Eu acredito pouco pesado, porque é muito teoria, né? O último a gente consegue fazer algum exemplo, né? Mas eu acredito vai ajudar bastante. A gente vai colocar na YouTube como replay, né? Se a pessoa queria fazer replay na webinário, né? Quem cadastrou também vai conseguir revisar, né? Porque há muito tempo já fazer uma hora e meia, então a gente não consegue segurar a concentração e atenção, né? E, né? Mas eu acho que vale a pena porque é um conteúdo bem completo, ajuda a gente a aprofundar. Bom, então na próxima palestra, né, também complementa, né, a gente vai apresentar a cultura indígena, né, quando uma cultura ainda como linguagem falante, a gente queria apresentar para os nossos alunos, né, qual nível de conhecimento, né, eles têm. E eles também têm um conhecimento bem integrado. O seguinte, na parte de etnoastronomia, o que ele tem, né? E também esses vários aspectos a gente está na primeira palestra e segunda palestra, acho que vai ajudar a esclarecer e agregar mais conhecimento. Então, no fim, depois a gente vê tempo e espaço. Então, a Isabel, vamos ver alguém tem alguma pergunta? Luísa, sim. Até entendeu agora e estava toda torta. Início é um pouco pesado, né? Daniela fala, a medicina oriental milenar, visão holística, por isso é segura. Por isso acho que é segura e a gente consegue integrar como nossa saúde do Brasil, né? Porque ele já complementa essa ligação com a natureza, né? Tá. Ótimo, então vamos encerrar hoje. Obrigado pela participação de Isabel, Luísa, Daniela, todo mundo. Então, até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.